A lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, Centurião Cornélio, 14 de setembro de 2025. Esta lição fala de um acontecimento extraordinário, novo para a igreja. O evangelho entrando dentro da casa de um centurião. O centurião era um romano gentio que comandava um grupo de 100 homens, um grupamento. Como hoje um coronel comanda um grupamento, um general ou almirante comanda um batalhão que tem mais de 300 homens. Mas o Império Romano tinha o costume de, dependendo do tamanho da cidade ou do país, manter um grupamento de 100 homens sob o comando de um centurião para aquelas nações ou cidades grandes que pertenciam ao Império Romano na época. Porque na época a cultura era grega, fortemente influenciada pela cultura grega, como hoje somos influenciados pela cultura ocidental da Europa, Estados Unidos. Na época, a cultura de sabedoria grega influenciava fortemente o contexto histórico, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então era uma cultura de grego-romana, porque os romanos politicamente dominavam o mundo conhecido na época. E esse centurião, ele tem uma revelação. E do outro lado, Simão também tem uma revelação. Simão estava em Jope, aquela cidade portuária, a oeste de Jerusalém, no extremo oeste de Israel, onde Jonas fugiu, né? E era uma cidade importante por causa de importação, exportação, navios, no mar Mediterrâneo. E ele estava na casa de Simão Curtidor. Provavelmente ele estava ali fugindo de perseguição também, porque ele fora preso em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele fugiu para uma outra cidade. Lá não cita qual cidade, mas aqui dá a entender que ele estava por um tempo hospedado na casa de Simão Curtidor, que tinha uma casa na praia. Nada a ver com Jesus, né? Alguém andou dizendo que Jesus tinha uma mansão na praia, mas isso não tem base bíblica, pois o próprio Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele recebe homens do centurião Cornélio, mas a Bíblia diz que Deus já recebia a oração e já recebia com graça as ações filantrópicas de Cornélio. E Cornélio também tem uma visão, e por causa dessa visão, ele manda buscar Pedro. Ele se interessa pelo Evangelho. E Pedro também tem uma visão, que desce um lençol com vários animais, e ele rejeita aqueles animais, mas Deus diz para ele não rejeitar. E nós sabemos que a igreja ainda era influenciada fortemente pelo judaísmo, e a ida de Pedro à casa de Cornélio não foi bem vista pela igreja, porque ele estaria se contaminando em hospedar-se na casa de um romano, um gentio, na cabeça dos judeus, um pecador. E Pedro responde, se justifica a igreja, dizendo que ele tinha tido uma visão e que ele não deveria rejeitar ir à casa de um gentio. E o evangelho entra nessa casa, muitas pessoas se convertem e Pedro ora por ele, pela sua família, e eles também recebem o Espírito Santo. E além de receber o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles foram batizados imediatamente, ou seja, não teve um discipulado, né? Vamos fazer um cursinho de 3 meses. Isso não tem base bíblica, o discipulado. Porque Filipe, de igual modo, ele batiza na hora o eunuco.
O discipulado não é errado, é bom, tem que ter. Mas, biblicamente, a pessoa já se batizava imediatamente e fazia o discipulado depois. E a Bíblia diz que Pedro, quando batiza a família de Cornélio, ele batiza em nome do Senhor Jesus. Por quê? Jesus disse para os discípulos: tudo que vocês forem realizar, faça em nome do Senhor Jesus. Vai abrir um culto em nome do Senhor Jesus. Vai abrir uma cerimônia em nome do Senhor Jesus. Não se abre cerimônia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não tem base bíblica. Vamos abrir esse congresso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não tem base bíblica. Vamos abrir uma convenção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não tem base bíblica. Jesus disse: tudo que fizerdes aqui, abrir uma cerimônia, abrir uma convenção, abrir um cerimonial de batismo, abrir um culto, nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus. Nós vamos realizar esse batismo em nome do Senhor Jesus. Mas na hora de batizar individualmente, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porque a Bíblia é bem clara aí de batizar, ensinando todas as nações em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ao batizar individualmente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas para abrir uma cerimônia, vamos abrir uma cerimônia de batismo, ou vamos abrir um culto, aí sim, vamos abrir em nome do Senhor Jesus. Então, algumas pessoas usam esse versículo aqui para dizer que o correto é batizar em nome do Senhor Jesus. E não foi isso. Pedro abriu a cerimônia em nome do Senhor Jesus. Mas o fato mais importante, mais extraordinário, é pela primeira vez o evangelho está entrando dentro da casa de um gentio. E aí cumpre a escritura de Isaías. Isaías tinha profetizado 750 anos antes de Cristo. O evangelho seria pregado aos gentios. Não tem base bíblica dizer que ele veio para os judeus e os judeus não receberam, aí ele decidiu salvar os gentios. Isso não se sustenta. Isso é até uma heresia, né? Não tem na Bíblia. E lá na Bíblia não está escrito, veio para os seus. João capítulo 1 diz, veio para o que era seu. O que era dele? Está no contexto. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado pela palavra do seu poder, de Jesus. Deus planejou, Jesus ordenou com o poder da sua palavra e o Espírito Santo dava forma na criação. O que tem no texto é, veio para o que era seu, tudo que ele criou. E até os seus irmãos não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, este fato na casa de Cornélio é o cumprimento desta palavra do Evangelho de João. É o cumprimento da profecia de Isaías. Veio para o que era seu. E a questão da visão de Pedro dos animais impuros, a palavra impuro no Antigo Testamento nada tem a ver com pecado. Impuro, animais impuros, tem a ver com a dieta de alimentação saudável. O povo de Israel tinha uma dieta rigorosa de alimentação saudável e eles não podiam comer alguns animais, que na época era um veículo muito rápido de contaminação. O povo de Israel não morria, eles eram um povo nômade, porque eles obedeciam às leis rigorosas, sanitárias, lavar as mãos, não comer animais impuros. Então, impuro, no Antigo Testamento, está ligada à lei sanitária, leis sanitárias para a saúde do povo de Israel. Vamos prosseguir logo após, essa aqui é a primeira parte, né, de 10 minutos. Nós vamos fazer a segunda